Fala galera, mais um JMcast no ar e hoje com uma história inspiradora. Aliás, você já se imaginou alguma vez você frequentando ambientes de crescimento, levando a sua família? Ou seja, não há desculpa para você que quer crescer. Eu tenho uma história para contar hoje para vocês. Quero receber e que vocês recebam com muita energia. Essa pessoa que eu me conectei há pouco tempo, vou contar como foi essa conexão. É empresária contábil, é mãe, tem uma família incrível, vem crescendo no mundo do empreendedorismo contábil e vai entregar muito conteúdo aqui para vocês. Seja bem-vinda, Vitória Piva. Obrigada, Johnny, por me receber tão bem, receber nossa equipe, minha família. Obrigada mesmo. Parabéns por estar aqui. Aliás, foi uma conquista, porque nós estávamos juntos lá no evento do Conta Azul. Essa é a história, nós estávamos juntos lá no evento do Conta Azul. E o Joel J, eu palestrei no evento, no período da tarde. O Joel foi a última palestra. E aí ele estava andando pela galera, falando com a galera e encontrou a Vitória. E a Vitória estava lá com a nenê dela, ou seja, ela estava no meio da palestra com a nenê dela e o Joel chegou e falou assim, poxa, você merece um voto de confiança, porque você está aqui no evento aprendendo, não utilizou nenhum tipo de desculpa para não estar aqui, tá com a sua nenê, então o que te falta hoje? E aí ela respondeu, falta visibilidade. Naquele momento, o Joel me chamou e falou assim, Johnny, você tem que gravar um podcast com ela. E eu estou honrado, aceitei, gostei desse desafio. E eu quero te parabenizar, viu, por ter estado lá no evento do Conta Azul com a sua nenê. Conta um pouquinho pra gente, primeiro do Conta Azul, o que fez você, para as pessoas entenderem o seu modelo mental, o que fez você ir no evento e ainda ir com a nenê? Quais foram os desafios que você superou ali e falou assim, cara, eu vou no evento de qualquer jeito? Bom, Johnny, então, estar em ambientes que nos ajudam, né, a crescer, a desenvolver, é muito interessante, né? Porque você vai lá, conhece outras pessoas, eu tive a oportunidade dessa vez de me conectar com você, de ganhar esse presente, né, através do JJ, e para nós, mulheres, muitas vezes é bem complicado quando a gente pensa aí, poxa, sair de uma cidade que eu moro em Cuiabá, vir para São Paulo com criança pequena, né, com a Alice, que ainda é muito pequena, muito bebê. A gente pensa mil coisas antes de falar o sim, antes de estar, né, de decidir estar nesse lugar. Só que a gente tem que pensar lá na frente, né? Embora a gente saiba que, poderia participar do Conta Azul ano que vem? Poderia, mas será que ano que vem eu teria essa mesma oportunidade que eu estou tendo hoje? Então, às vezes, a gente pode deixar oportunidades passar. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu decido estar num ambiente desse, mesmo levando minha filha, né? Então, a Alice, ela está comigo esse ano, mas no ano passado era a Lívia que me acompanhava, né? Eu tenho mais 2 filhos. Então, eu penso muito assim, o que eu vou estar perdendo de não ir? Nunca penso nos desafios, no difícil. Só quem tem filho pequeno sabe os desafios que é você sair de uma cidade, pegar um avião, ir para um hotel, a criança tem que se adaptar no novo espaço que ela vai pernoitar. Então, assim, são vários desafios, mas nunca pensar no desafio, mas pensar no que eu vou ganhar estando lá. E dessa vez eu ganhei um super presente, né? Exatamente. Olha que legal, né? Quando a gente está disposto a pagar um preço diferente do que a maioria não está disposta, aquele desafio, aquela dificuldade pode virar uma grande oportunidade. Se você não tivesse tomado a iniciativa de, poxa, eu vou lá, eu vou estar nesse ambiente, eu vou me desafiar, você hoje não estaria aqui, nem teria talvez se conectado com o Joel, né, ali. E foi muito legal conhecer a sua história. Aliás, parabéns por estar na contabilidade. Eu falo que a contabilidade é a profissão do futuro, né? Falo que nós somos conectados aos maiores agentes de transformação, que são os empresários. E quando a gente faz a diferença na vida dos empresários, a gente faz a diferença na vida do país. Então isso é muito legal, ter pessoas boas se conectando com a gente. Queria que você contasse um pouquinho, Vitória, da sua história. Porque eu percebo que hoje é muito difícil motivar as pessoas a entrarem no mercado contábil, né? O que te motivou a ser uma empresária contábil? Qual é a sua história que fez com que você se tornasse essa empresária, essa mãe, essa pessoa que é resiliente, topa desafio e que está só começando, né? Sim. Você está só começando, porque com essa mentalidade que você tem, eu tenho certeza que você vai longe. Bom, Johnny, acho que minha maior motivação realmente é a minha história. Então, quando eu decidi fazer contabilidade, eu confesso que, eu já falei isso também nas minhas redes sociais, eu não tinha ninguém para me inspirar, ou falasse assim, cara, contabilidade é a profissão do futuro, vai que vai dar certo. Não. O que eu tinha era que eu precisava ser a primeira pessoa da minha família
tanto materna como paterna, ter um diploma de graduação. Então, veio uma família extremamente humilde, filha de mãe lavadeira, do meu pai biológico não me registrou, então meu padrasto era pedreiro. Então, eu venho dessa estrutura familiar. Uma família que tinha muito amor, que minha mãe sempre nos incentivou a estudar, mas eu não tinha um espelho do tipo, olha, você vai ser contadora, ou você vai fazer essa profissão ou não. Mas a vida vai nos levando. Então, eu trabalhei muito tempo numa empresa, num grupo de empresa, onde eu fazia financeiro. E tudo a gente se reportava à contabilidade. Tudo a contabilidade resolvia. Não à toa nos escritórios, empresas contábeis é assim, né? Sempre é o contador que resolve. E era em qual região? Qual região, Vitória? Cuiabá. Que era Cuiabá mesmo. Você estava em Cuiabá mesmo. Lá você trabalhava numa empresa, fazia a parte financeira e reportava a contabilidade. Exatamente. Então, eu trabalhei na tesouraria, fui fazendo vários degrauzinhos. Eu cheguei a começar no financeiro, na parte de análise de crédito, depois eu fui para o contas a receber, contas a pagar, até chegar na tesouraria. Então, tudo que resolvia era a contabilidade. O imposto, o que era prioridade, função de folha de pagamento. E ali eu fui me envolvendo, falando, não sei exatamente o que a contabilidade faz, mas eu sei que é algo bacana, né? Resolve problema, ajuda o empresário, então é para esse caminho. E tinha contabilidade interna. Então ali eu tomei a decisão de prestar vestibular para contabilidade. Foram 3 tentativas, né, de faculdade. Então, meu objetivo era estudar numa universidade pública, era a Universidade Federal, lá de Mato Grosso. E na minha terceira tentativa, no terceiro vestibular, eu consegui passar. Passei, e no momento em que eu pisei os pés na universidade, eu sabia que eu estava no lugar certo e que eu queria, então, ser empresária contábil. Não foi tão rápida essa decisão, né? Eu fiz a faculdade, nunca tinha trabalhado numa empresa de contabilidade antes. Você já tinha sido empresário antes ou foi a primeira experiência como empresário? Como empresária a primeira vez. Primeira vez. Então, eu falei assim, não, vou ter que dar certo. Só que eu deixei meu diploma engavetado ali por 8 anos. E ali eu passei no concurso público, então assumi o concurso público e fui fazendo bicos. Né, e meu diploma engavetado. Então, um belo dia eu decidi me casar, né? Eu não, né? Nós decidimos nos casar. E eu precisava de grana para pagar o casamento. A gente queria uma festa e tal. Vamos então fazer feijoada para vender. Me aventurei em fazer feijoada, mas sem uma estrutura como empresária. Realmente, a pessoa fazia o pedido, a gente fazia a feijoada e entregava. Eu fiquei com fome agora. Foi boa essa feijoada, hein? Isso, não, era boa. Tivemos vários elogios, inclusive, mas era muito cansativo. E assim, antes disso, teve várias outras experiências. Vendedora de boticário, de cosméticos. E aí, fazendo a feijoada e vendo quanto era difícil se acordar cedo, comprar ingredientes, fazendo tudo praticamente sozinha, né? Porque Rafael me ajudava, mas ele ajudava na parte de entrega, né? Mas o mão na massa de fazer era eu. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu tô moscando aqui. Sabe quando dá um estalo? Sim. Eu sou contadora, meu diploma está engavetado. E aí? O que eu vou fazer com isso? Com essa informação? Aí eu comecei a fazer imposto de renda. O Rafael me ajudou a divulgar para os amigos dele. Aí a gente conseguiu um primeiro cliente que está comigo até hoje. E já foi assim, aquele cliente que não estava nem fazendo folha de pagamento. Tinha funcionário, mas não tinha funcionário registrado. Não estava declarando nada certo. Estava nos funcionário, mas não estava emitindo nota. Eu falei, cara, que desafio, né? Então, foi dessa forma que começou. E eu comecei na minha casa mesmo. Era um apartamento. A gente morava no apartamento da MRV. Tinha o nosso quarto e o quarto da bagunça. Então, o escritório nasceu no quarto da bagunça. Nasceu no quarto da bagunça. E aí, estamos aí até hoje. Toda história grande tem um começo pequeno. Você sabe que grandes empresas começam numa garagem, você começou num quarto. Um quarto. E é engraçado que quando a gente quer empreender, a gente aprende a entregar para o nosso cliente a formação técnica da base, mas ela não dá base para a gente empreender. Exato. Mas a gente não sabe empreender. Nesse momento inicial, Vitória, quais foram as maiores dificuldades iniciais ali? Lógico que tinha um espaço e tal. Conta um pouquinho quais foram as dificuldades e como que está o seu negócio hoje, né? Quantos funcionários você tem? Quem te ajuda? Quais clientes que você atende mais? Bom, então, a maior dificuldade para mim que estava começando era saber que eu não tinha conhecimento prático, né? Saí da faculdade com o diploma que estava guardado ali há 8 anos, mas
a prática em si eu não tinha, eu nunca tinha pisado no escritório de contabilidade. Então, saber se o que eu estava fazendo não era certo. Eu tive que buscar muita ajuda. Claro que eu contei com pessoas que me ajudaram, né? Eu tinha um amigo, até hoje, um super parceiro meu, tem um escritório grande lá em Cuiabá, e ele, no início, eu falava, Vitor, e aí? Me ajuda com isso aqui, o que você acha? Tá certo, não tá? Então, você sempre conta com uma rede de apoio, sempre tem alguém para te impulsionar ali, né, e te ajudar. Mas as dificuldades eram, sabe, será que tá certo? Será que não está? E aí, não só isso, né? E aí tem toda aquela questão de formalizar aquilo que você vai entregar pro cliente. Acho que a gente não se preocupa com o contrato, que é algo que depois a gente vai pegando um amadurecimento, poxa, não pode deixar faltar um contrato, as regras claras, né, dessa prestação de serviço, enfim, a questão da inadimplência também foi algo grande nesse início, porque você estava lá, eu empresa, fazendo tudo, quem que cobrava o cliente? Quem que Sim, fazer tudo. Fazer tudo. Então, essa dificuldade ali de realmente começar um negócio do zero. Eu brinco que a Taliup, hoje Taliup, né, mas na época começou como Silva Conte, ela nasceu do zero. Zero conhecimento prático, zero investimento. Eu comecei com um netbook, para você ter uma ideia. Quando eu peguei o primeiro cliente, foi quando eu contratei um sistema de contabilidade. Eu nem sabia usar o sistema de contabilidade, não sabia nem para que, como que eu ia, sabe, colocar... Entrar, né, no sistema. Entrar e... Qual que era o link do contábil com fiscal, com folha, parecia grego tudo que me explicavam, né? Então, esse é o desafio de você realmente não ter alguém ali de repente, te monitorando mesmo, né? Sendo seu mentor ali, para te dar o passo a passo, te guiar nesse começo dos desafios. E qual é o tamanho do seu negócio hoje, né? Porque tem muitas contabilidades, as pessoas não sabem isso, mas 40% das contabilidades hoje faturam 15 mil reais por mês. Você acredita nisso? Caramba. 15 mil reais por mês. Então, tem poucas contabilidades que elas conseguem sair e tracionar esse momento inicial. Conta um pouquinho o tamanho da sua empresa. Não precisa abrir números se você não quiser, mas conta um pouquinho o tamanho da sua empresa e o que fez você sair desse estágio inicial para ir para um segundo estágio, que é o estágio que você está hoje. Até para as pessoas se inspirarem em você e entender o que você fez para ir para um segundo estágio. Bom, a Taliup hoje, ela tem cerca de 12 colaboradores, né? Então, um time relativamente não é tão pequeno, mas também não é tão não é pequeno. 12 colaboradores. Nós temos hoje um faturamento de cerca de 100k por mês. Legal. Tá? E uma média de 200 clientes ativos. Muito bom. Fora os outros clientes que a gente vai fazer serviço de resolução de problema, digamos assim, aquele que só vai lá, eu só quero uma abertura de uma empresa, alguém daqui de São Paulo que contrata a gente lá, enfim, esses outros tipos de serviço. E a gente não faz só contabilidade, então, acho que desde o início, como eu comecei sozinha, eu conseguia ouvir também os nossos clientes. Nossos clientes sempre falavam, nossa, Vitória, eu vou sair, tô migrando para você porque eu não consegui a resolução na minha contabilidade, eu não tenho feedback, eu não sei o que tá se passando, se tá certo, se não tá, eu quero um retorno, o contador não me passa. Então, desde ali, eu priorizei um atendimento mais rápido, mais humanizado, e com aquilo que o cliente quer, o que ele precisa, dentro da legalidade, claro. Então, assim, a nossa cultura hoje, ela é formada, se baseia nisso. O que meu cliente precisa? Então, a gente tem embate muitas vezes com colaboradores que às vezes vêm de outros escritórios, né, e não tem essa formação de cultura, quando a gente fala assim, o que ele está precisando? Eu não estou entendendo o que ele está. Se você não entendeu o que ele quer, pergunta novamente. Como eu posso ajudar? Não entendi a sua pergunta. Entrega o que o cliente está querendo. Né? Então, a gente tem muito isso lá dentro. E eu vejo que isso foi a chave. Nós crescemos muito na época da pandemia, muito porque bom. Um dos nossos principais segmentos é o mercado digital. Então, cerca de 80% da nossa carteira está no digital. Infoprodutores, principalmente, mas a gente atende os prestadores de serviço, como gestores de tráfego, social media, coprodutores, estrategistas digitais, estratégias de automação. Então, a maioria dos nossos clientes estão no mercado digital. E aí tem os 20% que a gente atende outro segmento, que eu não vou dizer não pro meu cliente, né? Às vezes meu cliente, por exemplo, tem um cliente, um infoprodutor grande, que ele resolveu abrir uma boutique de carnes na cidade dele. Ok, vamos estudar esse segmento, vamos ver a primeira boutique de carnes que nós temos lá. Sim. Eu tenho um cliente que de repente resolve abrir um e-commerce para brand, né? Vai vender canecas, camisetas da marca. Ótimo, então vamos estudar esse mercado. E agora nós estamos abrindo realmente para atender a nossa cidade, que é Cuiabá. Porque, pasmem, até ano passado as pessoas não nos conheciam. Então a gente começou agora a fomentar que a gente também atende negócios locais. E aí estamos nos tornando mais conhecidos ainda, né, ali na nossa região. Muito bom. Ela falou sobre atendimento. Então, entender para atender o cliente. A gente tem que considerar que 65% dos casos de cancelamento em contabilidade são por mau atendimento.
Então, querendo ou não, é um diferencial, né? Pra gente é óbvio, mas tem que ser um diferencial, atendimento. Então, ela cresceu com o atendimento e ela entendeu também o jogo do ecossistema, porque quando você inicia uma contabilidade, até pelos alunos que nós temos aqui, as pessoas perguntam assim, Johnny, o que é melhor? É melhor nichar ou é melhor eu abrir o mercado para qualquer tipo ou para outros tipos de nichos ou segmentos? O que eu costumo dizer? Nicho faz sentido no começo. Sim. Porque no começo você tem uma operação pequena, você tem que dar foco em alguma coisa, você precisa entender realmente aquele mercado. Então no começo o nicho faz muito sentido. Mas depois que vai crescendo, né, o seu negócio, a Vitória mesmo falou, se eu tenho um cliente que ele vai abrir um e-commerce, se eu não pegar esse cliente vai fazer, ele vai procurar, ele vai olhar para o lado, ele vai para uma outra contabilidade. Então isso foi muito interessante. Sim. E aí você tocou num ponto que é, a gente agora vem se tornando cada vez mais conhecido. E eu falo, né, que o mais conhecido vence o melhor. Sim. Por que o mais conhecido vence o melhor? Porque se o melhor não for conhecido, o que adianta ele ser o melhor? Sim. Ele precisa ser conhecido, ele precisa parecer bom para depois se provar bom. Hoje eu vejo até quando a gente se conheceu lá pelo Joel, no Conta Azul, eu falei, pô, a Vitória quer mais visibilidade. Aí eu comecei a te seguir. E quando eu tava... antes de te conhecer, eu falei, deve ser totalmente low profile. Low profile é que pessoa que não posta nada. E eu vi que você tem uma presença digital bem ativa. Achei super legal. Família, você fala sobre o seu dia a dia, você fez um post de antecipação hoje mesmo, falando que você ia acontecer alguma coisa em São Paulo, né? Já gerando uma curiosidade. Me conta um pouquinho, essa sua presença digital. O que você hoje faz? Qual que é a importância disso? E aonde você quer chegar com essa presença digital? Bacana. Bom, o marketing ainda é um desafio para mim. Eu costumo falar que eu apareço, mas apareço porque eu sei da importância que tem para o meu negócio, porque toda vez que a gente aparece ali, quem é visto não é lembrado, né? Exato. A gente traz clientes, a gente atrai curiosos que podem ser futuros clientes, né? Talvez aqui não é o momento de compra dele naquele momento, mas em algum instante ele vai decidir por nós, e já aconteceu isso várias vezes. Então, o marketing para mim ainda é um desafio. Mas o que a gente espera exatamente estar levando, né, o nosso trabalho da TallyUp, o meu, torná-lo cada vez mais visível e mostrar o porquê que a gente está ali, né? Então eu sempre faço, meio que tá faltando uma equipe de marketing, estava te contando, e aí a Ellen tem me ajudado com isso, mas nosso objetivo realmente é alcançar cada vez mais pessoas que também se conectam conosco. A gente não quer o cliente só por ter o cliente ali, mas que entenda o porquê, a nossa cultura, a nossa forma de atendimento, como que a gente vai conseguir atender ele e resolver o problema dele, né? Mas imagino que quando você entrou, me conta um pouquinho mais detalhes, até para inspirar mais as pessoas. Quando você entrou, você sentiu dificuldade? Como foram os seus primeiros vídeos? O que fez com que você mantivesse uma constância, né? Porque fala para pessoas... Porque se a gente pensar no mercado contábil, a maioria não está na rede social. Sim. Então, qual é a dica ou a estratégia que você utilizou e que você recomenda hoje às pessoas para elas produzirem conteúdo, né? E entenderem o benefício e a importância disso? Quando eu comecei, foi exatamente assim, eu sei que a pandemia já virou até clichê falar como marco, né? Mas foi. Então, assim, a virada de chave em relação à rede social foi na época da pandemia, em 2020, onde eu falei assim, cara, meu negócio vai quebrar. Nessa época, eu não tinha 80% dos meus clientes no digital. Muito pelo contrário, eu tinha 80% dos meus clientes que eram poucos. Em 2020, nós tínhamos cerca de 20 clientes na base. E eu atendia salão de beleza, atendia barbearias, então negócios que foram fechados, impactados. E só que eu já tinha o mercado digital na minha carteira, então a gente só olhou para onde o dinheiro corria mais, e aí a gente percebeu que o dinheiro estava correndo nas redes sociais. Então, obrigatoriamente, eu me vi naquela situação. Preciso ir para a rede social. Preciso estar na rede social. Como que eu vou atrair o digital? Quem está no digital se eu não estou no digital? Legal, e até deixa eu fazer um ponto que eu costumo falar o seguinte, Vitória, eu falo, a vida ela é feita de escolhas. Só que a rede social, ela não é uma escolha. Se você quer crescer, você precisa estar na rede social. Johnny, mas meu negócio cresce sem rede social. Pode até crescer, mas uma hora ele vai parar de crescer. Exato. Ou ele vai crescer de uma forma tão devagar que você vai ser engolido por quem está fazendo rede social. Sim. Então a rede social não é uma opção, é uma obrigação. É difícil? É
É difícil, não é fácil. Não. Mas a gente precisa saber qual jogo que a gente quer jogar, né? Continua. Exatamente. Então, os primeiros vídeos foram horríveis, assim, até eu encontro, né, o bom quem usa Drive, porque daí até o Google Fotos, ele vai mostrando pra você ali, né, gente, horrível, sem áudio, sem luz, né, travado, totalmente travada. Dizem que se você não tem vergonha dos primeiros vídeos, você não evoluiu, né? Você tem que dar uma risada. Eu dou risada dos meus vídeos, é um pior que o outro. Exatamente. Então, a gente começou assim, errando, aí você vai e joga na rede, aí o pessoal já começa a comentar, cara, nem que seja pra dar aquela risadinha, tipo, agora você vai virar blogueira. Então, que eu vi aquela história, vai virar blogueira agora e tal. Ai, que bom, estão vendo, estão parando pra ver, né? Tá chamando a atenção de alguma forma, nem que era ruim, o vídeo ruim. Sim. E, não, vamos melhorar, vamos então entender o que estão fazendo. Vamos olhar pro nosso mercado, comecei a olhar nossos clientes do digital, nossa, como que eles estão fazendo, como que eles estão abordando esse tema. E aí aos pouquinhos eu fui inserindo, tinha uma certa resistência da minha família de estar na rede social também. Qual a resistência? É legal pra galera saber. Qual a resistência da família? Medo de se aparecer, de querer estar se expondo, ou de não gostar. Tipo assim, por que tudo que vai fazer você tem que postar? Né? Então, você dá esse equilíbrio. Então, a primeira resistência é familiar. Né? Dentro de casa, as pessoas mais velhas, como assim, meus sogros, né? Então, tinha aquela resistência. Você não pode mostrar que você vai viajar, porque é perigoso. Né? Você não pode mostrar que você teve essa conquista, porque vai ter olho gordo. Entendeu bem? Olha como são as coisas, né? Existia aquela frase: ninguém constrói nada sozinho. Exato. É verdade. Mas se você parar pra pensar, isso é verdade do meio pro fim. Porque no começo, você vai fazer como? Sozinha. E o primeiro cancelamento onde acontece? Em casa. Exatamente. Então assim, no começo você vai ter que ir sozinho, contra tudo e contra todos, naquilo que você aposta, naquilo que você acredita e naquilo que outras pessoas estão à sua frente estão falando. Porque no começo você vai ser desafiado. Eu costumo dizer muito, John, nas redes sociais, que às vezes me perguntam, nossa, como você dá conta de ter empresa, de ter filhos? Eu tenho 3 filhos, né? Tem 3 filhos? Tenho 3, sabia só de uma, né? Caramba! Você levou um filho só no Gol Eu só Azul, levei né? a Alice só. Se levasse 3, tinha conseguido 3 podcasts. Poxa, eu vou levar ano que vem, ó. Vai levar todo mundo, né? Todo mundo, 3 Joel, tô aqui com a minha família. Você me incentivou a trazer os 3, né? Mas eu tenho 3 filhos. Que idade? 7 anos, o Benjamin, a Lívia, 3 anos, e a Alice agora, né, 9 meses. Então, assim... Que tá aqui com a gente hoje, a família tá aqui. Uma salva de palmas pra família que tá aqui hoje. É família, é isso aí. Então, as pessoas me perguntam, Vitória, como que eu faço? Porque eu tenho um filho pequeno, eu tô querendo empreender, mas não sei como começar, meu marido não me apoia, eu não tenho rede de apoio. Eu falei, cara, vai sem rede de apoio, começa sozinho mesmo. Né? Você não pode ficar esperando. Eu lembro no episódio que quando eu comecei a empreender, logo depois eu engravidei do Benjamin. Não estava no meu planejamento engravidar naquele momento, mas eu engravidei, o escritório estava começando. E eu me lembro que eu recebi uma pessoa, fui atender uma pessoa que ela queria análise de um balanço, passei a noite inteira estudando aquele balanço que ela queria, um parecer e tal. E depois ela falou que não ia fechar comigo porque eu estava grávida. E foi de uma mulher isso. Então, assim, não espere que você vai ser aplaudida quando você está começando, porque não, muito pelo contrário. Então, não espere o apoio de outras pessoas, você tem que ser o seu apoio, você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo, qual que é a motivação, qual que é o seu objetivo. Então eu sempre tive muito, muito claro isso, e muitas das vezes a família não entende, minhas irmãs sempre reclamam, nossa, eu não consigo falar com você durante a semana. Tinha momentos que nem final de semana, eu estava começando, era sozinha, como que, né? E aí eu falei assim, cara, tem um porquê, lá na frente a conta fecha, mas nesse primeiro momento eu tô tendo um outro filho que é o escritório, que é a empresa contábil, eu preciso dar atenção para ele. Você tem total razão, assim, nesse momento que a gente está tracionando o negócio, não existe equilíbrio. Não tem. Por exemplo, se você falar assim, as pessoas que têm resultados, elas não têm equilíbrio, não tem como. Em algum momento você precisa desequilibrar a balança, né? Sim. Para depois você equilibrar. Você ter prazo, né? Também. Exatamente. Por exemplo, Michael Jordan, ele não teve equilíbrio. O Kobe Bryant, que é jogadores de basquete, os jogadores de alta performance de futebol, eles não têm equilíbrio. Se eles querem desequilibrar, eles precisam treinar muito. Exato. Para tracionar o negócio. E ainda mais você, que é empresária, mãe, esposa, tem influenciadora. Você ainda não sabe, mas eu vejo o potencial ali. Já tem uma característica de influência para você se tornar cada vez mais uma influenciadora. Aliás, você é uma agente de transformação contábil no país. Você tem que pensar nisso. Eu lembro que eu tenho um aluno, e agora sócio do Fire Club, que eu falei para ele, cara, você tem ideia de quão influenciador você é? Aí ele fez essa mesma cara que você. Eu?
Falei, porque tem muita gente que não sabe fazer o que você faz, tem muita gente que não tá fazendo o que você faz, e hoje você faz isso e você influencia pessoas. Muitas pessoas que muitas vezes nem te falam que você está ajudando elas, mas você está ajudando, parabéns. E nesse momento de ser empresária, mãe, conciliar todas essas atividades, ainda mais você sendo mulher em relação a conciliar filhos, né? Conciliar empresa, marido. Para as mulheres que estão ouvindo esse podcast, qual que é a estratégia que você dá, que você aconselha? Como compor tantas atividades e tantas obrigações dentro de um dia? Você tem uma estratégia definida com isso ou não? Você vai deixando a vida te levar? Não, acho que a primeira estratégia se chama Google Agenda, né? Porque é impossível você conciliar tudo isso sem ter uma organização de agenda. Muito bom. Segunda estratégia é você ter rede de apoio. Então, graças a Deus, eu posso contar com a ajuda do meu marido, Rafael, que além de sócio, né? Meu sócio é meu... Sócio da vida e dos negócios. Isso, exatamente. E contar com a rede de externa. Então, a escola, gente... Cara, eu vejo mães que ficam assim com medo de deixar o filho na escola. Eu falo, gente, mas a escola é educação, eles vão estar muito melhores, porque vai ter horário, vai ter rotina. Então, se você está empreendendo, você precisa dar atenção para o seu negócio agora, existe a possibilidade da escola dar essa atenção por um período de tempo, né? Você não vai delegar 100% na criança, não vai dormir na escola, né? Vai passar a noite na escola, mas durante o dia, até uma rotina de alimentação, uma rotina de atividades, uma rotina de soneca. Então, assim, a gente tem que contar com isso, Johnny. Então, entender quem é a sua rede de apoio, quem pode ser sua rede de apoio, Google Agenda, por quê? Pense, 3 filhos, né? 3 filhos, né? Então, cada um tem uma turminha de amigos, que tem os compromissos, que tem os aniversários, que tem os presentes que tem que comprar. Enfim, e conciliar tudo isso, né? Eu acho que o essencial é isso. As mulheres, elas se preocupam e tem muito de se culpar. Traz muito. Vai nesse ponto aí. Tem muito de se sentir culpada. Eu não posso fazer isso porque meus filhos vão sentir. Ou estou fazendo certo, estou fazendo errado. O primeiro ponto é que não existe certo e errado. Existe o que você sente. Existe aquilo que você acredita que está sendo certo. Para mim, meus filhos irem para a escola foi a melhor escolha que eu fiz para mim. Porque eu consegui conciliar minha vida profissional com minha vida familiar com os meus filhos. Sabe o que é legal? O seu marido hoje está aqui com a gente e você falou que é sócio na vida e nos negócios, e é sempre bom ter pessoas que apoiam a gente. Sim. Eu tenho alunas que às vezes elas não têm o apoio de casa. Assim, precisa fazer um curso à noite, precisa frequentar um ambiente de crescimento, precisa ir num conta azul com o filho. Se você não tem um apoio dentro de casa, você não está na mesma frequência. Exato. E a gente estava comentando, inclusive, quando você foi conhecer o escritório, a gente acredita muito aqui que nessa frequência, nessa energia, nessa mentalidade de todas as pessoas que estão próximas. Porque não adianta a gente, na família, a gente evoluir se os outros não evoluem. Eu falo assim, todo mundo conhece, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Todo mundo conhece esse ditado, e é verdade. Sim. Só que às vezes, vamos supor, a Vitória é 10. Aí do lado dela tem uma pessoa 3, uma pessoa nota 2, uma pessoa nota meio e uma pessoa nota 1. Na teoria das médias, pra ser nem um gênio, a sua média tá lá embaixo. E aí você faz muito esforço para crescer. E o legal é que você vê com a família, a família apoia, você tem base. Então, assim, o sucesso, ele é inevitável. Exato. Ele é inevitável. É o que a gente vem falando, vem construindo. E eu acho muito legal. Agora você falou dos desafios como mãe, né? E inspirando mulheres. E quais os desafios hoje que você vê agora mais lato sensu, mais amplo em relação à contabilidade? Por que muitas vezes o empresário ele não valoriza o contador? Quais são os desafios do mercado contábil que você hoje fala assim, poxa, eu acho que o contador tem muita dificuldade nisso, ou eu tenho muita dificuldade naquilo? Quais são os desafios e as oportunidades também que nós temos? Bom, o primeiro ponto eu vejo sim questão de se posicionar, Johnny. Muitas vezes o contador não tem a credibilidade que precisa, porque não sabe se impor, nem se posicionar com relação àquilo que o cliente está colocando, né? Então, saber se posicionar, saber principalmente entender o que o cliente quer. Se é da alçada do contador, ótimo, vamos ajudar. Se não é, eu indique, né? Passa a bola para frente, cria um ecossistema de serviços internos. Se você tem o jurídico aqui, lá na Talioco a gente tem o jurídico terceirizado. Em alguns pontos a gente consegue ajudar até determinado momento e depois a gente olha, tem essa pessoa aqui que vai conseguir te ajudar. Então eu vejo a dificuldade do contador de se vender, de se posicionar e de entender principalmente a dor do próprio cliente.
se transformar, né? Mudar esse pensamento de ser apenas um fazedor de guias. Ainda existe muito disso, né? Eu tenho que cumprir prazo, foca muito no prazo e esquece do essencial, que é estar ali realmente dando apoio, né, para o cliente, entendeu? E esse apoio muitas vezes vai ser de áreas que você nem conhece, você vai ter que parar para estudar e se posicionar e sair na frente disso. Até prever situações em que o cliente vai correr um risco ali na frente, você tem que estar pronto ali para ajudá-lo antes, mas ele saber que existe um problema, se antecipar, né? Então, eu vejo que o contador ele não é tão valorizado assim, já até pensei em fazer em direito, tá? Por que o advogado é tão valorizado assim e o contador nem tanto, né? Muitas das vezes nem tanto. Mas eu vejo que é uma questão de posicionamento mesmo, de você se posicionar como a pessoa que vai resolver o problema daquele cliente. Eu concordo total com você. A gente vem fazendo um movimento aqui no Ceará, aqui dentro, de valorização, né? Da classe como um todo. E você, como a gente já está se conhecendo, né? E eu estou acompanhando você nas redes sociais, você é uma agente de transformação desse mercado e a gente precisa de mais pessoas, mais Vitórias, mais Jones, mais influenciadores do mercado contábil. Eu costumo dizer que a gente tem que lutar contra o ego do contador. O que é o ego? É aquela pessoa que está naquela cidade e que ela não divide conhecimento com ninguém, ela fica dentro da empresa dela, ela critica o concorrente porque ela é incompetente em relação a vender. Sim. Então, assim, ela não consegue crescer e aí ela fica, eu vou só fazer para mim, não vou dividir nada com ninguém. Sim. Mas nós, você, eu, as pessoas que vêm multiplicando, a gente está propagando o eco. Sim. Que é o eco de você propagar coisas boas, ou seja, vamos junto mudar a história, a visão desse mercado da contabilidade. Alguns falam que a contabilidade vai acabar, né? Que você acha sobre isso? Você acha que vai acabar ou não? Não, a contabilidade ela vem já passando por transformações há muito tempo, né? Não é à toa. Pelo menos o nível de clientes que eu atendo hoje pode ser a pessoa que está começando a abrir os primeiros CNPJ hoje. Ele já chega com a régua lá em cima, querendo mais consultoria, por exemplo, mais solução, mais estratégia de negócio do que simplesmente a execução das nossas obrigações. Então, eu não entendo que a contabilidade vai acabar. A contabilidade ela está se transformando rápido demais, né? Inclusive com o auxílio de tecnologia, até a gente poder ter mais tempo de prestar esse trabalho estratégico para o nosso cliente. Eu tenho um cliente lá que ele quer que a gente faça, por exemplo, plano de negócio para ele. Eu quero expandir. Estou no meu momento? Não estou? Eu tenho um cliente aqui porque a gente precisa analisar a saúde financeira dele. Olha, eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Aí você tá lá, de repente, perdendo tempo cobrando extrato do seu cliente. Cara, já mete logo um BPO financeiro nele aí, já resolve a dor dele, já consegue entregar mais valor para esse cliente. Então, a contabilidade já tá se transformando, né? E transformando, acho que rápido demais. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu vejo que a transformação está acontecendo muito rápido. Muito rápido. Eu falo que a contabilidade ela vai acabar para o contador automatizado. Para o contador que não se adapta à tecnologia, para o contador que não se adapta à inteligência artificial. Eu falo que a tecnologia ela não veio para acabar com a ocupação do contador. Sim. Ela veio para acabar com o tempo ocupado, não com a ocupação. Então a gente tem que se adaptar à tecnologia. E a melhor forma da gente disputar, né, contra o robô é só não se comportar como um robô. Exato. Porque o nosso maior poder de conexão com o nosso cliente é ser humano, que é o poder das conexões emocionais. Contabilidade é muito mais sobre pessoas do que sobre números. Então eu sou um cara que sou defensor da contabilidade. Cada vez mais que o contador ele entende que ele é um empresário contábil, que ele é um consultor de negócios, que ele pode agregar com um ecossistema de soluções, que ele pode ser inclusive mentor. Você já pensou que você pode ser uma mentora? Você já pensou que você pode talvez fazer um evento? Já pensou que lá em Cuiabá você pode parar Cuiabá levando conhecimento a muita gente? Sabe por quê? Porque nós contadores, a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a muitas estratégias. Então dá pra gente salvar, dá pra gente curar muita empresa, dá pra gente ajudar. Então eu penso que a contabilidade ela vai acabar para o contador automatizado, que tem muitos. Mas para o contador, como você, que está disposta a jogar um jogo diferente, a buscar conhecimento, a ir atrás, a arriscar. Porque eu falo, empreendedor pequeno, ele vive para pagar boleto. Empreendedor grande arrisca. Então, assim, não dá para você construir algo se você não arrisca. Não dá para você não ter apetite por risco se você quer ser grande. Você quer ser grande, cara, você precisa ter apetite por risco. Por isso que até no ano sabático a galera às vezes
um ano sabático assim, ganhei muito dinheiro, vou tirar um ano sabático. Os caras não aguentam ficar no ano sabático, porque os caras falam assim, caramba, que risco que eu tenho? Não tenho risco de nada. Quero voltar logo a trabalhar, não tem emoção. Empreender é emoção. Empreender não é ter um CNPJ, ter uma atitude. E, Vitória, me conta um pouquinho, o que mais motiva hoje a Vitória? O que faz com que você acorde todas as manhãs e fale assim, cara, eu vou lutar por aquilo. Putz, hoje eu tô cansada. Putz, aconteceu um negócio, às vezes até tô desanimada, mas eu acordo todos os dias e eu falo assim, cara, eu vou lutar por algo ou por alguém. O que te motiva? Johnny, eu acordo pensando que eu tenho que deixar um legado para minha família, não só nos meus filhos. Eu poderia falar assim, nossa, o que mais me motiva são os meus filhos, sim. Mas eu penso que existe toda uma história da minha família que ela precisa ser ressignificada. Então, eu quero ser esse apoio, essa inspiração para as pessoas da minha própria família, de entender que, poxa, olha da onde nós saímos, onde nós estamos hoje. Então, sempre que eu acordo, eu penso isso, por que eu vou fazer diferente? O que eu posso fazer diferente hoje? E é pensando nisso, de realmente transformar. A gente estava conversando no início e você falou assim, cara, eu tenho meus pais como uma referência até aqui. Então, daqui para frente, o que eu vou ser? E é isso. Então, eu tive exemplos de honestidade, de caráter, de amor. Eu tive meus pais, né? Mas agora, e exemplo de legado, de transformação de vida, de mudar realmente, transformar a nossa vida do que era para o que a gente quer lá em cima. E eu já vejo frutos disso, né? Eu lembro quando eu era criança, eu passava por dentro de um condomínio e eu falava, cara, ainda vou ter uma casa aqui. E assim, nós estamos nesse processo de construção, né? Eu falo assim, já acabou a paciência, já acabou o amor, falo pro marido, já acabou o dinheiro, mas assim, qual que é o objetivo maior? Essa construção desse bem que vai ficar com nossos filhos. Mas tem lá atrás algo que eu pensei, que eu motivei, né, lá atrás, que era a construção desse. Eu falei, cara, ainda vou ter uma casa aqui nesse condomínio e estamos construindo isso hoje, sabe? Então eu vejo que o que me motiva é isso, é saber que eu posso ir além. E não só por mim, não para testar a minha capacidade seria ego meu, eu falo assim, eu sou foda, eu quero fazer isso acontecer porque eu dou conta. Não, eu quero fazer isso acontecer porque eu vejo que a gente pode mudar toda uma história. Muito bom. Saiba que a sua história já é um legado, que o legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, mas sim que você deixa nas pessoas. Então essa história de inspiração, aquilo que você já alcançou, Nenê tá até aqui com a gente no podcast. Ela participou do Conta Azul e participou do podcast. Aqui a gente não... A família tem que estar junto, sempre junto. Mas parabéns por tudo que você vem construindo. Esteja mais próximo da gente. A gente já tem agora essa conexão, então conta comigo para que eu possa contribuir também na sua jornada. Eu costumo dizer que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então eu sou um eterno aprendiz e por que eu não posso aprender e contribuir também na sua jornada? Conta comigo, parabéns pela coragem, pela determinação, pela inspiração de levar a sua família no evento do Conta Azul. É um prazer muito grande estar aqui com você por conta do desafio do Joel, mas não só isso. Nada acontece por acaso, eu acredito muito nisso. Sim. E se você está aqui hoje, é porque você merece e a sua história inspirou muita gente nesse podcast e também me inspirou. Obrigada. E para você que está aqui até agora nesse podcast, gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o like, comentar a história sobre a Vitória. Vitória, as pessoas que quiserem te encontrar nas redes sociais, qual que é o seu @, deixa para a câmera aqui e uma mensagem final para as pessoas. Bom, quem quiser me conhecer melhor, né, pode me encontrar no Instagram, @VitóriaPiva_oficial. E quem quiser, assim, realmente mudar de nível, né, principalmente eu falo para as mulheres, Johnny. Eu sei que a minha história pode inspirar muitas pessoas, mas eu vejo como missão ajudar outras mulheres a enfrentar os desafios que elas vão ter no dia a dia. Não foca no desafio, não. Não foca no problema, você tem que focar na solução e naquilo que te motiva. Você tem que ter algo que te motiva. Senão, qual que é o sentido da vida? Por que você está vivendo? Então, pense nisso. Qual que é o motivo? O que te motiva? E foque nisso. Esquece os desafios, os problemas, os cancelamentos, porque os frutos vão vir. Mas você tem que dizer o sim, você tem que dar o próximo passo, senão não acontece nada. É isso aí, Vitória.
Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigado. Prazer conhecê-la. Conta comigo. Tamo junto. A gente vai acabar com energia esse podcast. A gente vai acabar assim, ó. Você vai olhar pra câmera do meio, vai fazer aqui, ó. Eu vou falar 1, 2, 3, a gente chama, beleza? Beleza. Você tá comigo sim ou não? Sim. Então vamos lá. 1, 2, 3, chama! Valeu! Uma salva de palmas! Valeu. Obrigado.